Olá, pessoal, Adriano Rocha por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda a vocês da família militar, seja da Marinha, Exército ou Força Aérea Brasileira, aos bravos guerreiros da nossa Polícia Militar, não apenas a do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso Brasilzão, e também os heróis dos corpos de bombeiros militares de todo o Brasil. Todos vocês são bem-vindos, bem como os inativos, as pensionistas, né? Esse é o seu lugar. Nós estamos inaugurando hoje sextou com o doutor, e nós estamos inaugurando esse programa Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Então eu quero te dar as boas-vindas. Está passando aqui na tela, no alto da tela aqui, os nossos e-books, Revolta Sem Chibata, né, que trata sobre abusos e assédios no âmbito da Marinha do Brasil. Tem lá, o autor fez uma homenagem, né, à minha pessoa, ao trabalho que nós realizamos. O autor é um autor desconhecido que autodenominou-se Marujo Reborn, né? E ele coloca lá o slogan que eu sempre falo: a verdade é implacável. A verdade é implacável, né? Tem o Dias de Luta, Dias de Paz, é um livro de minha autoria, né? Você pode adquirir o e-book ou pela Amazon ou aqui conosco, né? Aqui no link na descrição você adquire por um preço diferenciado, né? E tem também o meu segundo e-book, José, a Saga do Sonhador. Ambos e-books escritos por mim. Tem lá um pano de fundo, né? A gente fala de história de personagens bíblicos, eu falo um pouco da minha história, eu falo de história de gente que superou as mais diversas adversidades, né? Os mais diversos tipos de problemas, e eu quero encorajar você a ter a compreensão, a ter o entendimento de que, se você está enfrentando alguma dificuldade, esse não é o seu fim. Então, esse que vos fala tem sido ferozmente perseguido, né? Vem sofrendo perseguição institucional por parte da Marinha do Brasil, por parte do Exército Brasileiro também, né? Todavia, não há que se falar em retrocesso, não há que se falar em covardia, não há que se falar em mudar de rota. O que nós vamos fazer é continuar cada vez mais incisivo, trazendo para a luz aquilo que jazia nos âmbitos obscuros das forças militares. Então, tudo que a gente tem falado aqui são verdades incontestes, né? Quando a gente traz à baila alguma coisa, não é fruto de uma mente insana, não é fruto de uma elucubração verborrágica, vazia, não. Muito pelo contrário, são verdades em que nós temos provas, né? Nós fazemos um trabalho de cunho social, né? E tudo o que queremos, né? Alguém pode perguntar: doutor, o que o senhor quer com isso? Eu quero a transformação, eu quero a mudança, né? E aí a gente vai atualizando aqui, né? Todas as sextas-feiras o programa vai ao ar, né? No período da noite, e nós vamos atualizando sobre aquilo que vem acontecendo dentro da ambiência militar, dentro do ambiente castrense, né? Durante muito tempo, muita coisa aconteceu e todo mundo se calava, né? Inclusive esse que vos fala, né? Sofreu calado durante muitos anos, quando envergava a farda, e depois, na qualidade de advogado, aturou muita coisa, se calou durante um tempo, né? Até que a coisa não deu mais para suportar, né? O que eu chamo do efeito Popeye, né? Você deve ter assistido aí o desenho do Popeye, o marinheiro, né? Popeye ali com Brutus e a Olívia Palito, o Brutus sempre agredindo, sempre tentando, né? Destruir ali de alguma forma a vida do Popeye, né? Atentando contra a vida dele. E aí, em dados momentos, ele puxava de dentro da roupa, né? Daquela roupa de marujo, parece até um trocadilho, mas é real. Dentro da roupa de marujo, né? Tomava o espinafre e dizia: aguentei enquanto pude, já não aguento mais. E aí a musculatura dele ficava grande e tal, e ele vencia o Brutus ali. Então, foi nesse manto, né, do efeito Popeye que eu tive minha primeira reação. Então, a AGU está movida, a Marinha subsidia, eles contam histórias, né? Eles distorcem fatos, pervertem o direito, pervertem a justiça, usam a máquina pública para me perseguir, né? Tem gente que fala: doutor, o senhor está sofrendo ameaça mesmo? Estou sofrendo ameaça, né? Ameaça anônima, né? São pessoas que vêm tentando, né, de alguma forma me atingir, mas não vão conseguir, sobretudo não vão conseguir me parar, né? E quanto mais eu falo, né,
mas as forças, né, principalmente a Marinha, alguém vai dizer, por que o senhor fala mais da Marinha? Eu falo da Marinha porque eu tive 16 anos dentro dela. Eu falo da Marinha porque é que está me perseguindo mais ferozmente. Eu falo da Marinha porque as aberrações que acontecem na Marinha são muito maiores, são de proporções muito maiores do que acontece nas outras forças, né? Eu digo assim, as claras, eu digo aquelas aberrações que todo mundo está vendo, só não vê os cegos apaixonados. Então eu quero abrir esse episódio falando com vocês sobre mudança de mente, né? O sistema militar no Brasil, lamentavelmente, principalmente no âmbito da Marinha, e eu vou explicar por quê, é um ambiente onde predomina a escravocracia, né? O que é isso? É o sistema escravocrata padronizado, né? Aí alguém vai dizer, mas lá tem salário, mas lá tem... enfim, tem salário, né? Mas a gente não fala só de escravidão, de um trabalho não remunerado, né? Eu vou falar de uma escravidão, fazendo uma analogia, e uma analogia muito assertiva, é um sistema escravocrata porque solapam-se direitos, né, dos militares de uma forma muito maquiavélica, muito macabra, né? E principalmente a Marinha dá ar de legalidade àquilo que é ilegal, né? Então, assim, lamentavelmente é um sistema bruto, né? É um sistema que muita gente, né, tem medo, tem pavor, tem gente apavorada, e tem gente que pergunta, doutor, como é que o senhor consegue? Né? Eu consigo porque eu fui vocacionado para isso, né? Então, parafraseando Heráclito Sobral Pinto, né, um grande ícone da advocacia brasileira, defendeu muita gente nos tempos da ditadura, ele dizia, né, ele disse que a advocacia não é profissão para covardes, né? Aí alguém vai dizer, pô, doutor, mas tem advogado contra você. Eu falei, não posso fazer nada. Eu sei que eu ajo no estrito cumprimento do dever legal, né? Inclusive, né, isso é um princípio constitucional, né? Ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, e não deixará de fazer senão em virtude de lei. Ou seja, você só pode ser obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer por causa de uma lei que determina essa não comissão, né, ou essa não omissão. Então, não há que se falar em alguém querer alguma coisa e querer fazer daquilo uma lei, né? E, lamentavelmente, dentro da ambiência da Força Naval, né, eles ficam ali enclausurados e eles ainda não entenderam que eles estão subjugados à lei. Que tanto quanto eu, quanto um desembargador, quanto um promotor, quanto seja lá quem for, cidadão brasileiro, todos são escravos da lei. Todos os cidadãos brasileiros são escravos da lei. E a prova, né, de hoje, a prova cabal desses disparates, né, da Marinha do Brasil, ontem eu vi uma colega, né, comentando sobre isso, né, eu estou aqui com Bono, Marinha do Brasil, Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha, Boletim de Ordens e Notícias, número 129, de 14 de julho de 2025. Geral, Bono Especial, número 2. Eu vou ler o Bono aqui para vocês entenderem o que eu falo da Marinha achar que vive num mundo paralelo. E aí vai um alô para a Ordem dos Advogados do Brasil, né, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Dr. Beto Simonetti. Doutor Beto Simonetti, Vossa Excelência provavelmente tem conhecimento daquilo que aconteceu comigo, né? Eu sofri violações graves de direitos humanos na qualidade de advogado, defendendo um sargento na Marinha do Brasil, no comando do 1º Distrito Naval, e em mim, né, nunca houve ânimos, né, de atentar contra a força, contra a segurança nacional, nada disso. A única coisa que eu vou continuar de forma aguerrida e ferrenha lutando é para defender os interesses dos meus patrocinados. Então, eu sei que Vossa Excelência deve saber, a presidente da OAB Seccional Rio de Janeiro, doutora Ana Tereza Basílio, também sabe, né? O presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, né, foi quem me atendeu ali naquele primeiro momento de uma forma muito veemente, muito assertiva, né? E o presidente também, eu quero mandar um abraço aí para o doutor Aloysio Pérez, presidente da OAB Barra Mansa, da qual eu faço parte diretamente. Então, assim, a OAB está ciente daquilo que enfrentei, só que as coisas estão tomando uma proporção maiores. E aí é que entra, né, o papel da OAB. Vejam, senhoras e senhores, que aquilo que eu falo
Nunca foi mentira, né? A Marinha odeia advogado. A Marinha odeia advogado. E eu tenho provas de autoridades falando algumas questões inerentes a isso, né? Eles tentam cercear a entrada do advogado na OM, eles tentam... E aí alguém vai dizer assim, mas você é hostil. Eu nunca fui hostil, né? Eu nunca fui beligerante com qualquer que seja a autoridade naval, do Exército, enfim, né? Ano passado eu tive uma diligência com um general de brigada, no primeiro momento ele teve um entrevero, né? Mas rapidamente a coisa se ajustou e eu falei, não vou abrir mão do meu direito, né? Era uma questão que envolvia um IPM, eu queria gravar o ato até para um contexto de prova minha, né? Um contexto probatório meu. A Constituição, o ordenamento jurídico pátrio, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Diz que o advogado deve trabalhar com liberdade, né? O Estatuto da OAB reza sobre essas questões. Então, o que eu faço é lutar para que se cumpra a lei. E as forças militares, atenção, comandantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira, comandantes das polícias militares e bombeiros militares de todo o nosso Brasil, especificamente aqui do Rio de Janeiro, os senhores, vossas excelências, não estão acima da lei. Então, dentro da caserna, a Constituição Federal vale, né? Dentro da caserna, o Estatuto da OAB, lei federal, vale, né? Dentro da caserna, vale lá todo o ordenamento jurídico pátrio. E aí, quando os senhores vêm com determinadas normas internas que sequer pode atingir o civil, né? Eu não vou me curvar diante desses disparates. Não irei me curvar, né? E vou mostrar para os senhores por quê. Então, eu falei aqui sobre a OAB, porque olha só o que está dizendo aqui, Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Contratação de serviços jurídicos. Fica aí o meu recado àqueles colegas advogados, né, que estão aí falando contra mim, alguns nunca nem advogaram na área, né, sequer adentraram no quartel, né? Eu, hoje, quando vou nas OMs, não entro mais sozinho, né? Sabe por quê? Alguém diz que eu agredi alguém lá dentro e um monte de testemunha subordinada àquele que disse. Meu irmão, para eu provar que focinho não é de porco, não é tomada, eu vou ter que ter gravação, eu vou ter que ter uma série de coisas, né? E que mesmo assim, mesmo fazendo uso de gravações, a gravação está aqui. E o cara quer dizer que aquilo ali não é daquele jeito. Ele faz a interpretação que lhe beneficia, né, em detrimento da verdade absoluta, suprema, que é o que está ali. Então, não há da parte deste ser humano, né, que está advogado, está jornalista, né, tem todo um aparato de conhecimento, né, não há nenhum ânimo de enfrentar, enfim, o meu ânimo é de trabalhar. Agora tem que se deixar eu trabalhar do jeito certo, né? E vou dizer mais, se tentarem me impedir de trabalhar abusando do poder que detém, eu vou meter a mão no celular, vou gravar o que tiver que gravar porque é a minha proteção. E se vocês tiverem que me prender de novo porque eu estou agindo da forma certa, eu vou fazer. Aí vocês querem ver uma coisa? Ué, mas a prisão foi legal? A prisão foi feita. A OAB deu lá seu parecer, né? Muitos juristas ficam ali falando coisas e coisas. Agora, o fato né? Artigo 147, atentar contra a segurança nacional. Ora, eu estava gravando dentro de uma salinha, tentando gravar um protocolo de um documento. Por quê? Porque eu sei como funciona, né? Eu sei como principalmente a Marinha funciona, como eles pervertem o direito, a justiça, o juízo, a verdade, e eu não vou me curvar diante disso, não vou... em face desses processos intimidatórios, me permitir ser intimidado, né? Aqui a gente tem coragem, com muita honra, que eu bato nesse peito e digo, se tem uma coisa que eu tenho é coragem. E não é coragem para fazer coisa errada, não. É coragem para fazer a coisa certa. Então me prenderam ali naquele contexto completamente esdrúxulo, descabido, abusivo, né? E aí tem todo um contexto, né, de outras coisas que vieram como desdobramento. Recentemente, uma ação da AGU, né, por conta justamente dos vídeos que eu publiquei, incluindo-se vídeo de uma audiência no complexo da Ilha de Mocanguê, né? E eu fiz questão de tapar o rosto ali dos militares. A AGU colocou lá como se eu tivesse anuído de não publicar. Ora,
A audiência com o desembargador é amplamente divulgada. A audiência nos tribunais superiores são divulgadas. A audiência em tudo quanto é lugar é divulgada. Ora, a audiência é disciplinada dentro do quartel, por quê? Se vocês querem bater na mesa, né? Brau! Xingar palavrão, me xingar, mandar o advogado calar a boca e eu não tenho como provar isso. Se eu disser que não, tem 6 militares ali à minha volta pra dizer que eu não disse e eu virar o marginal, eu ser marginalizado, ó, comigo não. Onde eu tiver, já saibam que eu quero ato público, o mais público possível, quero gravação, quero tudo. Eu tenho direito de salvaguardar, sobretudo, a minha integridade. Mas já aconteceu isso? Já aconteceu. Inclusive, eu tenho provas, né, de advogado, inclusive eu fui em socorro desse advogado algum tempo atrás. Por que não fala? Aí já é outra questão. Aí, por que o advogado não fala, não leva para frente? É outra questão, né? Eu já conversei com esse colega, né, que sofreu essa agressão, mandou calar a boca no meio da audiência, senão te tiro do meu quartel. Então, assim, não adianta que a mentira dos senhores não vai prevalecer com prejuízo da verdade. A verdade é implacável. E aí, eu dou um recadinho aqui para os colegas, né, que ficam, de alguma forma, tentando, né, distorcer os fatos, né? Vai aqui, ó, Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Contratação de serviços jurídicos. Tem sido observada a contratação de serviço jurídico por parte de interessados para representação junto ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, SVPM, com o intuito de tratar de assuntos que poderiam ser resolvidos diretamente pelo próprio, sem necessidade de intermediários. Ponto. Isso aqui é uma grande mentira. Por quê? Quando você chega lá no SVPM, né, isso é um dos órgãos da Marinha, eles querem pedir procuração assinada, eles querem pedir documento com data de não sei quando, eles dificultam tudo, né? Ou vocês acham que alguém vai procurar advogado que tem que pagar, porque eu não conheço advogado que trabalha de graça, né? Eu tenho lá minha cota de pro bono, a maioria dos advogados tem, né? Isso faz parte da dinâmica. Agora, eu não acredito que alguém vá contratar advogado se ele poderia ir lá e resolver as questões. Então, assim, eu estive há algum tempo, não sei se tem um mês já, no SVPM, no Serviço de Veteranos, Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, tive recentemente. E o que eu vi lá, né? Eu vi lá, por que eles não querem a presença do advogado na área? Primeiro, porque o advogado vai identificar a ilegalidade. Aqui vocês vão ver eu enumerar inúmeros problemas. Você vai ver eu elencar inúmeros problemas, né? Eles não querem advogado porque o advogado vai ver ilegalidade. Então tem lá o pátio, o primeiro salão de atendimento, lotado de gente, né? Ali é os praças, de suboficiais para baixo e pensionistas desses militares, veteranos, suboficiais, alguns que dedicaram aí mais de 30 anos pela Marinha, uns adoecidos, né? Enfim. Então, tem esses que são atendidos ali. Demora tempo, tem agendamento, você tenta agendar, não consegue. São todos os tipos de reclamações. Então, eu cheguei lá com um casal de clientes, né? E quando eu cheguei lá, a demora, né? Não pode ser atendido só por marcação. Eu falei, e a senha tá aqui para quê? Eu quero ser atendido, eu vim direto, não consigo marcar, quero ser atendido. Se fosse o casal sozinho, provavelmente eles iam voltar e não iriam ser atendidos. Provavelmente a Marinha vai negar, vai dizer que não, mas o próprio cliente, se eu trouxer aqui, vai dizer, né? Então, assim, aí não queriam atender, eu falei, o suboficial, sei lá quem estava lá, um sargento, alguém da reserva, né? Tarefa por tempo de serviço certo, né? TTC, né? Esqueci agora a nomenclatura, mas é isso aí. É um suboficial TTC. Eu falei, sub, eu vim aqui para ser atendido. Tô vindo de longe, né? Se não puder, me leva para o encarregado aí, para o comandante. Aí, rapidamente, me deu a senha e foram para atender o cliente. Só que aí começa a passar meia hora, 1 hora. Aí eu falei, ora, isso não é tempo, né? Sobretudo para atender idosos. Eu pico, senhor, quantos anos o senhor tem? 75. O senhor está aqui há quanto tempo? Há 1h10. É razoável esse atendimento? Não acredito não. Eu falei, pois é, aí falam que eu sou fazedor de confusão. Eu estou defendendo os direitos humanos de um idoso de 70 e poucos anos. E eu estou ali, não vou ficar calado vendo o que está acontecendo à minha volta e mudo, né? Aí o que acontece? Depois disso, vou para a sala da ouvidoria. Queria fazer uma denúncia aqui na ouvidoria. Aí falou, tem que ser por e-mail. Eu falei, onde está escrito tem que ser por e-mail? Tem algum lugar escrito por e-mail? O senhor está aqui para quê? Eu quero falar e o senhor digita, pô.
aí já começa a mudar o tom. Por quê? Você está cobrando um direito que você tem, né? A demanda surgiu agora, eu quero fazer agora. Se o senhor não quiser fazer, eu vou fazer a caneta. Eu sei escrever, vou fazer a caneta. Então, assim, aí já muda, aí o que acontece? Acabei de sentar, o cara já ia escrever, já chama o meu número. O cliente vem, chamaram a gente. Eu falo, chamaram, né? Chamaram. Então, a denúncia na ouvidoria ficou pendente. Mas aí eles falam isso, né? Sem a necessidade de intermediários. A crescente divulgação de temas relacionados ao direito militar em redes sociais por parte de profissionais da área jurídica pode, por vezes, gerar percepção equivocada de resultar em despesas desnecessárias para o interessado. Olha, que bonzinha é a Marinha. A Marinha é muito boazinha, está preocupado com o dinheiro que os senhores estão gastando com advogado. Eu gostaria muito de não receber esse dinheiro. Eu gostaria que meus clientes fossem lá, recebessem tudo e eu ia fazer outra coisa, né? Mas as coisas que acontecem aí dentro são tão boçais, são tão esdrúxulas, né? Que você chega a publicar um bônus desse, né? Dia 14 de julho, né? Então, assim, ninguém nunca falou que em processo administrativo necessariamente precisa do advogado. Agora, se você não coloca um advogado, aí vou citar um exemplo. Eu fiz lá o processo administrativo, arrolei testemunha para serem ouvidas. Sabe qual foi a resposta? Deram indeferido, que eu já estou recorrendo, obviamente, né? Deram indeferido e sequer contactaram as testemunhas. Sabe o que está implícito nisso? Vai lá e procura o judiciário. Vai lá, porque no fundo, eles sabem que se tem o direito. Eles dão um despacho à lavantê, né, de qualquer jeito, e acha que o cidadão tem que se acovardar em relação àquilo ali. Então, assim, eles estão muito preocupados com o advogado. E nesse dia que eu tive no SBPM, eu fui lá e percebi que tinha esse tratamento, né, horrível para os praças, suboficiais para baixo, né, os veteranos, cabos, sargentos, enfim, até os suboficiais. Do lado, perto da ouvidoria, tem uma salinha onde já tinha um guichezinho lá, vazinho, ali é para oficiais intermediários e oficiais subalternos. Aí você sobe no prédio, vai lá em cima, aí tem um salão nobre. Esse é para oficiais superiores e oficiais generais. Ora, senhoras e senhores, o nome disso é segregação. Porque hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina para gente na inatividade, para reformado doente, para gente com a gama de problemas? Não. Isso é segregação covarde. Atenção, diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E advogados que estão nas redes sociais, se o senhor me entende, vai continuar nas redes sociais trazendo essa dinâmica que o povo do senso comum da sociedade civil precisa conhecer. Então, atenção, o senhor. Eu quero que nenhum veterano gaste dinheiro com advogado. Esse é o meu desejo, sincero, honesto. Mas tem uma gama de advogados excelentes no âmbito do direito militar hoje. Na minha época, lá atrás, quando eu precisei, não tinha, né? Tinha pouquíssima gente. E isso, obviamente, o serviço encarecia ainda mais. Mas hoje tem uma gama, o centro do Rio ali está lotado, né? Está lotado. Então, o militar não é imbecil, né? Alguns têm a mente escravizada, o sistema escravizou a mente deles, mas eu estou aqui justamente para isso, né? O apaixonado insano, né? O apaixonado insano, ele vai continuar insano, ele pode tomar chibatada física, ele pode tomar tapa na cara, xingar a mãe dele, que ele vai ficar calado, né? Agora, eu estou trazendo conscientização para aqueles que não são apaixonados, para aqueles que são seres humanos, que têm brio, que têm senso de justiça, que têm senso de humanidade, né? Eu não posso ver um velhinho ali, né, um idoso, né, com muito respeito, ver ele largado ali e ficar calado. Se eu tiver ali para ser atendido, porque eu também sou atendido lá quando, se necessário for, né, raramente vou, porque o que eu preciso fazer faço pela internet, mas se necessário for, se eu vir coisas erradas, o senhor pode ter certeza que eu vou procurar. Então, no dia desse casal, eu procurei o encarregado, procurei todo mundo, enfim, me atenderam, foi uma beleza, mas dentro do procedimento administrativo, né, não fizeram a coisa legal. Por quê? Tinha que chamar as testemunhas para ouvir acerca dos fatos.
Não chamaram. Então, assim, a Marinha do marketing é uma coisa, é uma delícia. Pode entrar olhando para o marketing que depois você me diz, né? A Marinha do Almirante Pavone é uma maravilha, né? É a Marinha que está gastando dinheiro para promover eventos para empresários, que paga aí os coaches, né, milionários, inclusive aquele que foi expulso do Colégio Naval, né, o senhor Flávio Augusto, da Geração de Valor, ele mesmo fala, eu fui expulso do Colégio Naval, né? E aí depois fiz prova para a Escola Naval, mas não quis mais. Mas agora, né, ele voltou, tem uma parceria aí com a Marinha, uma parceria que provavelmente está dando ônus para algumas pessoas, obviamente, né? Então, assim, inclusive estão levando um monte de empresário para navio, né? Eu não sei até que ponto, né? Eu queria que a Marinha se manifestasse, porque eu falo aqui, está todo mundo ouvindo, está todo mundo vendo que alguém me explicasse. Quero dizer para os senhores, o direito de resposta está completamente garantido em todas as minhas redes sociais. Qualquer um dos senhores que quiser direito de resposta, diretor da SVPM, estou aqui, direito de resposta, a cadeira está aqui, só pode vir à vontade, falar o que quiser, ninguém vai te censurar, ninguém vai tentar te calar, ninguém vai tentar te prender, ninguém vai usar a máquina pública para te prender, enfim, e eu pessoalmente também não vou lhe processar, eu só fique livre, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão, sobretudo para aqueles que têm prerrogativas, né? Porque quando atentam contra mim, quando a força atenta contra mim, atenta não contra o Adriano, mas é contra o advogado no exercício da função. Quando eu fui preso, não foi o Adriano que foi preso, foi a advocacia brasileira, a advocacia fluminense, né? E fui preso sem cometer crime nenhum. Fui preso e sofri agonias ali dentro de uma sala por 2 horas, né? Então, assim, quando se atenta contra um advogado, não é contra esse advogado apenas. Se o advogado está cometendo crime, tem que pagar. Tem que ser processado, ampla defesa, contraditório e se possível, for enjaulá-lo, né? Manter ele no cárcere, se ele cometeu crime para isso, que tem cominação de pena, enfim. Agora, inventar historinha, deturpar situações para querer me calar, né? Aí eu dou aquela voltinha lá no artigo 147, né? E aí a gente percebe o quê? Artigo 147 para advogado que quer trabalhar, que quer defender os interesses do seu cliente, que estão querendo arrancar a cabeça dele. Na verdade é essa. E aí, para esse advogado, os rigores de uma lei que nem cabe, né? Os rigores de uma lei fantasiosa, de uma lei que se criaram. Aí alguém vai dizer assim, vem cá, mas dentro da OM tem seus regulamentos. Claro que tem, ninguém desrespeita o regulamento de ninguém. Agora, na Marinha, se querem tomar os celulares. Por quê? Porque querem coibir de alguém vir e ventilar qualquer coisa ilegal, porque acontece o tempo todo. Acontece ilegalidade, abuso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então isso aqui se torna a pior arma para a Marinha brasileira, né? Imagine João Cândido filmando o marinheiro Marcelino tomando 250 chibatadas sob o comando de Batista das Neves. Esse homem dotado de uma perversidade, dotado de uma maldade, que tem o busto dele lá no Colégio Naval, na fabriquinha, lá onde se fabrica os meninos que depois vão para a Escola Naval e depois vão se tornar oficiais. O que acontece ali, eu venho falando reiteradamente e vou continuar falando, porque a sociedade vai aprender por osmose, vai aprender pela repetição, né? Então vamos lá, aos colegas advogados, veja o que a Marinha está dizendo, né? Essa percepção, embora compreensível, pode resultar em despesas desnecessárias para o interessado. Mantemos canais de atendimento acessíveis ao público para fornecer os canais para esclarecimento. Não, para... Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir ler direito, né? Mantemos canais de atendimento público para fornecer orientações claras e precisas, de forma gratuita, sobre os procedimentos relacionados aos direitos e benefícios dos veteranos. E os canais para...
os canais para esclarecimento de dúvidas e adequada orientação quanto à tramitação de seus pleitos. No nosso sítio, aí tem o site da Marinha aqui, marinha.mil.br/SVPM. É possível consultar a nossa carta de serviços, na qual se encontram disponíveis informações relevantes. Para atendimento presencial, procure a sede deste serviço ou os postos de atendimento avançados, distribuídos para a região OMAC ou as organizações... Não, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, já os que residem fora de sede podem contatar as organizações militares de apoio e contato, OMAC, ou as organizações recadastradoras, OREC, cujos endereços estão disponíveis na citada carta de serviços. Para sugestões, críticas, denúncia, bem como outras informações, envie um e-mail para ouvidoria svpm.marinha.mil.br. Aí você manda o e-mail para a ouvidoria da Marinha. Quem que é o ouvidor da Marinha? É a própria Marinha. Aí o ouvidor é um subordinado ao comando. Ele vai fazer o quê? Então a Marinha, ela se autofiscaliza. Imagina um ser humano sendo autofiscalizador do seu próprio serviço. Quem vai dizer se é bom ou se é ruim? Numa ditadura, por exemplo, ninguém fiscaliza. O cara, eu me lembro de cena do Saddam Hussein, né? Reunião, papai, discordou, irmão, é assim. Não tem, onde tem ditadura, o que tem é gente morrendo, né? Quando não querem fazer transparecer, o cara tem um infarto, não sabe nem como é que foi, né? O infarto. Então, assim, a Marinha aqui, aí bota aqui embaixo o slogan: servir com qualidade a quem serviu a Marinha do Brasil com dedicação. Aí, só para os senhores terem uma noção, né? O pessoal veterano é um pessoal que admira muito meu trabalho. Quero mandar um abraço forte aí para todos os veteranos da Marinha do Brasil, oficiais e praças, para as pensionistas. Por que eu sinto esse calor? Porque, vez por outra, eu estou no Marcílio Dias, o que mais tem lá? Veterano e pensionista. Aí me abraça, tira foto, pergunta, pô, doutor, o senhor tem feito um trabalho aí de relevância, não sei o quê. Porque sabe, né? Isso foram praças de 70, de 60, 60 e pouco, 70 e pouco, no ano que eu nasci, né? Eu nasci em 1975. Então, assim, eles sabem que o que eu estou falando é verdade desde aquela época, né? É verdade desde aquela época. Então, assim, vejam a Marinha incitando, né? De uma forma muito, para alguns, sutil, para mim está muito nítido, a não levarem advogado para dentro do OM. Por quê? Advogado tem percepção do que é legal, do que é ilegal. Na hora, ele vai ver o que é legal. Ah, é legal um idoso permanecer 1 hora numa fila? Não, óbvio que não, pô. Aí aqui eles estão falando, se quiser ir direto... Como é que quando eu cheguei lá com o meu cliente, vocês disseram que tinha que ligar e agendar? Ou seja, mudou daquele dia para cá, não tem nem um mês ou um mês e pouco, não sei agora exatamente o certo. E aí, senhor capitão de Mariguerra, eu acho que é um capitão de Mariguerra, né? O diretor do Serviço de Veterano e Pensionista da Marinha. O que o senhor tem para me dizer? A voz está aqui para o senhor falar, né? Inclusive, eu vou bater na sua porta de novo. Por quê? Deram indeferido no requerimento que eu elaborei, né? E deram indeferido de forma ilegal, porque as testemunhas não foram ouvidas. O senhor não pode fazer um processo administrativo do jeito que o senhor acha que é correto, não. A canetada, não. É isso que tem que acabar na Marinha, né? Então, assim, as Forças Armadas, elas são... como é que elas são conduzidas? Como é que elas são geridas, né? Elas são geridas por normas internas. Aí a Marinha tem o EMA, tem a OGSA, tem as DGPs, tem tudo, né? E tudo são feitos por quem? São elaborados por quem? Pelas autoridades, pelos almirantes, né? Pelo alto escalão, pelo almirantado. Então, você acha que esses caras vão fazer alguma coisa para beneficiar o Praçame? Para beneficiar o baixo clero? Não, não. Inclusive, né, quando foi sancionada, né, no governo passado a Lei 13.954, né, essa lei trouxe a desgraça para as praças. Eu vou vir um dia aqui, né, só para destrinchar, né, o prejuízo que essa lei causou para os praças, né? Por quê? Porque o alto escalão, ele sempre é beneficiado em tudo, né? Ele sempre é beneficiado em tudo. E aí, o que acontece?
O pior disso tudo é os cidadãos militares, praça, né? Tendo essa mente escravizada. Agora você imagina os marinheiros lá de 1910, né? Enquanto alguns estavam ali querendo produzir o benefício, os outros estão falando assim, não, rapaz, isso é normal. Chibatada nas costas, arrancar sangue, ficar lanhado, é tudo normal. É tudo normal, né? É tudo normal, tá tudo certo. Isso é um padrão que já vem assim desde 1800, desde 1700. Irmão, tem coisa que não é normal e não dá pra gente romantizar, não, pô. É aquilo que eu falei quando eu entrei na Marinha. Eu entrei com senso de servir a pátria. Todo mundo entra assim, cheio de sonho, cheio de convicção. Agora é o seguinte, você se amoldar a um sistema abusador, abusivo, a um sistema cheio de perversidade, cheio de maldade, onde o mentiroso é aquele que está dizendo a verdade, e isso em nome da hierarquia e disciplina, ele perverte a verdade, pune, enfim. Então, o que eu quero trazer para hoje, século XXI, ano de 2025, é que a chibata na Marinha acabou a física. A chibata moral, ela acontece até hoje. Inclusive, o livro Revolta Sem Chibata, ele fala um monte de coisas sobre essas questões, né? E justamente com embasamento histórico, filosófico, né? Eu estou com material aqui, né, de autoria de um escritor, né, que fala justamente sobre as questões dos trotes no Colégio Naval, né? E é algo assim, eu não li ainda, mas vou ler, né, com muito afinco, com muita presteza. Por quê? Porque é uma coisa que precisa ser conhecida. Isso aqui quem escreveu não foi não foi qualquer pessoa, não. Não foi... Tem gente fazendo pesquisa de doutorado com base nessas questões que envolvem aí o Colégio Naval, toda essa dinâmica, né, que rola ali. Então tem gente fazendo trabalho, pesquisas, né? Então o que eu estou falando aqui não é conversinha fiada. O que eu estou falando aqui não tem pachorra, não tem conversa ao vento. O que eu estou trazendo aqui são verdades, né? São verdades. E aí a gente precisa realmente entender, né, sobre essa questão da mente ser livre. Seu corpo só vai ser livre se a sua mente for livre, né? Por isso que eu gosto de um texto do apóstolo São Paulo, né, quando ele escreve uma carta para o pessoal da igreja lá de Roma, né, e ele diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está lá em Romanos 12, né, nas Escrituras Sagradas, para quem acredita. Para quem não acredita, a Bíblia, você pode ler como se fosse um livro de conto, cada um tem a sua fé. Inclusive, eu quero deixar claro, né, eu respeito todas as pessoas indistintamente. Pretos, brancos, ruivos, índio, enfim, não importa a sua cor, a sua etnia. Eu respeito você, né? Entendo que você é um ser humano precioso e valioso. Hétero, trans, gay, lésbica, simpatizante, seja lá o que for, né? Eu respeito você como ser humano que né? A despeito da sua opção sexual. Isso aí é uma coisa sua, de foro íntimo, ponto, né? Então, eu respeito as pessoas pobres, miseráveis, ricos, milionários. Eu não faço distinção por pessoas. Eu respeito pessoas de todos os credos, E eu vou falar de um acontecimento aqui no âmbito da Marinha, né, que envolve aquele senhor, né, mas eu não vou falar nesse episódio, vou falar no outro episódio, que envolve aquele senhor, o João de Deus, né, condenado a mais de 400 anos de cadeia, estuprou, né, com os seus ardis religiosos centenas de mulheres, e a justiça foi feita, né, ele está condenado, mas eu vou falar uma correlação dele com a Marinha, né? Caramba, doutor, até isso chega para mim, eu vou fazer o quê? Né? Então, eu não sei o que a Marinha fez com ele, o que ele fez com a Marinha. Eu sei que a Marinha é terra de abuso, ponto.
A Marinha é terra de abuso, isso é histórico, isso é um fato, isso está acontecendo até hoje. Hoje tem militares sofrendo aí nos navios, nos mais diversos setores, e são muitos os casos, e a gente vai trazer esses casos porque aqui você tem voz e a verdade é implacável. Então, quero aproveitar o ensejo para encorajar você a todas as sextas-feiras estar aqui conosco, né? Nós vamos ter os podcasts onde a gente vai fazer entrevista, né? Brevemente eu vou entrevistar a Sargento Lousada, Sargento PM Lousada, né? Que fez ali alguns relatos em alguns lugares sobre o que vivenciou na PEMERGE, né? Todas as forças militares acontecem abuso. Por quê? Porque isso, no ambiente onde tem hierarquia e disciplina, fica muito fácil se perverter os princípios constitucionais e basilares que norteiam as forças militares, né, hierarquia e disciplina, e se abusar. E aquilo ficar velado, aquilo ficar sob os tapetes obscuros da caserna. Então, o que a gente quer? Trazer para a luz. É isso. Por que a Marinha não permite o advogado entrar livremente, do jeito que a lei determina, fazer o trabalho? A segurança orgânica. Ora, segurança orgânica para o advogado no exercício da função. Agora, o navio pode ser aberto para entrar 100, 200 empresários para participar de conferência empresarial, aí tá tranquilo, né? Aí tá tranquilo. Parabéns, Marinha do Brasil. Parabéns, Almirante Olsen. Parabéns, Almirante Pavone. Parabéns, Almirantado. Vossas Excelências estão de parabéns, né? Só que não. Né? Então, assim, senhoras e senhores, o que a gente traz aqui é verdade. Esse bono é um ataque, né? Esse bono é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse bono é um ataque à advocacia brasileira, né? Fica aí o meu alerta aos advogados, né? Esse bono que o Serviço de Veteranos da Marinha do Brasil acabou de lançar, né? Lançou dia 14 de julho, né? Tá aqui. Bônus 14 de julho, né? Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Eu vou ler de novo, agora eu vou ler na íntegra, direto que eu consegui articular aqui. Contratação de serviços jurídicos desnecessários, né? Quem tem que saber se é necessário ou não é o advogado? É o SVPM? Quem tem que saber é o cliente. O cliente que vai dizer, o cliente traz a demanda para o advogado explica, e geralmente o advogado sério, honesto, de boa índole, né, ele vai falar assim, cara, isso aqui você pode ir sozinho, né? Se o cara conhece a força, ele vai falar, mas aí é o que eu falo, né? Se com o advogado eles não ouviram as testemunhas, imagina, sem o advogado, esse casal de clientes, eles sabem disso, eles mesmos falaram, não ia nem ser atendido, porque, segundo eles, tinha que fazer agendamento. Isso foi o que eu ouvi lá da boca, né? Ouvi lá da boca de quem estava atendendo. Contratação de serviços jurídicos desnecessários. Tem sido observada a contratação de serviço jurídico para representação por parte de usuários, veteranos e pensionistas, em procedimentos ou assuntos que poderiam ser resolvidos, auxiliados diretamente pelo próprio Serviço de Veterano e Pensionista da Marinha, SVPM, sem necessidade de intermediários. A crescente divulgação de temas relacionados ao direito militar em redes sociais por parte de profissionais da área jurídica pode, por vezes, gerar a percepção equivocada de que a atuação de um advogado é imprescindível para acessar direitos ou benefícios. Não é imprescindível, mas vai sozinho. Vai sozinho. Essa percepção, embora compreensível, pode resultar em despesa desnecessária para o interessado. Essa parte que mais me chama a atenção. Ai, Marinha é tão boazinha. O chefe dos veteranos da Marinha está preocupado. Senhor, se o senhor está preocupado, por que o senhor não melhora a demanda do atendimento lá? Eu posso ir lá, sentar lá e ficar vigiando. Eu posso fazer isso, tem direito. Ou vão querer me barrar. E ficar vigiando o nível de atendimento. Acho que a próxima vez que eu vou aí, eu vou fazer isso, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Ficar ali aproveitando para ver o tempo de atendimento de cada um, perguntar e tal. Eu sei que muita gente vai ficar com medo, mas outros vão entender que é a salvaguarda deles mesmo, porque um senhor diz... Meu pai está com 76 anos, né? Imagina meu pai veterano da Marinha, né? Meu pai é da Marinha, aposentado civil, mas não está lá no SVPM, eu acho que ele faz o recadastramento dele, é tudo feito no banco. Agora, você imagina ele lá no SVPM, sentado lá, esperando com as pernas já com cambeta, né, já com dificuldade.
e tal, por causa da idade, por causa da artrose, né, das artrite. Aí você imagina meu velho pai sentado lá esperando 1 hora e meia, né? Enquanto, diga-se, me entende, oficial superior e tal, e a galera assiste isso maneiro. Não é segregação, não, hierarquia e disciplina. Ora, hierarquia e disciplina dentro do hospital que se paga, está ali se mantendo, quem mantém é o Estado, a gente paga por ele. Aí você vai no hospital, tem tratamento numa ala diferenciada para a mulher do capitão, do coronel, do general, do almirante, de não sei quem, e para a mulher do praça é outro tipo de tratamento. Tem muita gente reclamando do Hospital Naval Marcílio Dias, da saúde da Marinha como um todo, né? O ISMA é uma terra de segregação, estou cansado de falar. O povo, estão cuidando do pessoal, que é maior patrimônio, né? Ontem eu recebi uma avalanche de mensagens que se foi mais um sargento, né, um mergulhador, daquele jeito que você deve imaginar, né? Eu me sensibilizo muito. Não vou entrar na questão desse mérito aqui, porque parece que até a família já pediu para segurar a onda, ninguém nem comentar sobre isso, mas é triste demais, né? Ressalta-se que os canais de atendimento ao público fornecem orientações claras e precisas de forma gratuita sobre procedimentos relacionados aos direitos e benefícios de veteranos e pensionistas da Marinha. Portanto, antes de recorrer à contratação de serviços jurídicos, recomenda-se que o interessado utilize tais canais a fim de obter esclarecimento quanto à tramitação de seus pleitos. No nosso sítio, é possível consultar a nossa carta de serviços, na qual se encontram disponíveis informações relevantes para atendimento presencial. Procure a sede deste serviço ou posto de atendimento avançados, distribuído pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Os usuários que residem fora de sede podem contactar as organizações militares de apoio e contato, cujos endereços, apoio e contato, ou as organizações recadastradoras, cujos endereços estão disponíveis na referida carta de serviço. Para esclarecimentos adicionais, entre em contato pelo nosso teleatendimento, tem os números aqui. Eu vou até entrar em contato para saber disso aqui. Aí está aqui, a segurança da informação, a responsabilidade de todos, servir com a qualidade a quem serviu a Marinha com dedicação. Senhoras e senhores, servir com qualidade? Não estão servindo com qualidade nem os que estão dentro, imagina os que já passaram. Infelizmente, nas forças militares, lamentavelmente, é triste eu dizer isso, mas principalmente as praças só são um número. Você está aqui hoje servindo, excelente, tá tudo bem. Amanhã, você morreu, você está esquecido, pô. Te tratam como um nada, ou como eu estou falando aqui, te tratam como um número, né? Você é só um número. Então, esse é um ponto nevrálgico desse primeiro programa, desse primeiro episódio, né? Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Então, eu quero fazer aqui uma convocação, né? Eu quero fazer uma convocação para que você, militar, da FAB, do Exército, dos bombeiros militares de toda a nossa nação, das polícias militares, que você possa trazer para a luz aquilo que, porventura, esteja aí na ambiência da obscuridade. Então, não deixe de falar, né? Não deixe de trazer para nós aí a dinâmica que precisa vir à tona, que o senso comum, que a sociedade precisa conhecer. Então, esse é um ponto importante, né? E a gente vai trazer aqui muitos problemas que o pessoal, né, das Forças Armadas estão enfrentando, né, das forças militares, das polícias, dos bombeiros. Vamos trazer pessoas que vão sentar aqui e nesse programa Vozes da Caserna eu vou fazer abordagens, né, sobre esses temas corriqueiros, sobretudo os temas da semana, né, os temas do momento, os temas que estão mais recentes. Então, mais recente aqui é esse ponto. Agora, um problema gravíssimo, de altíssima gravidade na Marinha do Brasil, né, é o problema da declaração de auxílio-transporte, né? O número de problemas que a gente recebe de informações, pô, doutor, a gente está 6 meses sem receber, a gente está não sei quantos meses sem receber, né? Isso é uma coisa orquestrada na Marinha inteira, porque eles fazem isso. Ontem mesmo, um amigo me ligou, né? Ele pediu para refazer o auxílio-transporte dele, né? Pediu para refazer o auxílio-transporte dele,
O que o cara fez? Pediu para cancelar. Aí ele falou, cara, eu tô no 0 a 0 porque eu ganho X de vale-transporte, né, auxílio transporte. Falo vale-transporte porque antigamente era vale-transporte, mas é o auxílio transporte. Eu ganho X e todo mês desconta, porque eu não tô indo trabalhar. Eu tô num contexto em que eu não tô indo. Então, dá carga, eles pagam e depois dão a carga, né, e desconta ali. Ele pediu para fazer atualização, por quê? Se mudou e tal, não sei o quê, algumas coisas ali, talvez voltaria ao serviço. Pediu para fazer atualização. Aí o que alguém lá do pagamento fez? Cancelou o auxílio transporte dele. O que isso ocasionou? Só a carga, né, sem pagar em cima. Ou seja, o que ele tinha recebido, deram a carga e ele tá assim... os militares já estão ganhando pouco, né? Os salários são baixíssimos, né? Quem consegue se ajustar aí é quem trabalha com as autoridades, que hora tá aqui no Rio, depois vai para Brasília, depois vai para Manaus, depois vai para... Pessoal do gabinete ali, né? Os famigerados praças especiais, né? É quem tem as suas correrias por fora e não são sancionados porque trabalham para as autoridades, trabalham até em conjunto com as autoridades, né? Então, assim, são as famigeradas praças especiais. Agora, o cara que está servindo no Complexo Mocanguê, Complexo da Divanf, os fuzileiros, né? O pessoal comum, né? O pessoal mortal das Forças Armadas, assim, o salário tá completamente defasado e não tem um up. E detalhe, se o cara for rodar de Uber e for pego, ele vai tomar na cabeça, porque o estatuto proíbe e tal. O estatuto proíbe a empresa, mas tem militares aí que tem empresa, que gerencia empresa, tem gente que maquia, enfim, tem de tudo. Mas para quem não dá nada? É os protegidos, né? Tem isso, doutor? Aqui não tem, não. Só na Marinha do Afeganistão. Só na Marinha de Bangladesh. Na Marinha de Bangladesh tem, mas aqui na do Brasil não tem, não. Então, senhores, é muito importante que os senhores compartilhem esse vídeo com o maior número de militares, né? Eu tenho vivido um tempo bastante feliz a despeito das perseguições, né? A despeito de tudo aquilo que eu enfrento no dia a dia. Por quê? Alguém vai dizer por quê? Porque a felicidade não é acerca do que está fora, não é sobre quanto eu tenho no bolso, não é sobre o que eu vou comer hoje, não é sobre os fatores externos. A felicidade e a paz, ela é algo intrínseca no ser humano. E já dizia o poeta, né? O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Esse sou eu, né? Esse sou eu. Aí, com base nisso, a força quer guerra comigo. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me proteger, né? Eu tenho que me proteger. E vou me proteger com a verdade. Como diz o apóstolo São Paulo, né? O maior bandeirante do cristianismo, diria Hernando Dias Lopes, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E esse que vos fala sempre diz, reiteradamente, que a verdade é implacável. Então, senhores, eu quero agradecer a vocês a audiência nesse primeiro episódio. Nós vamos continuar trazendo à baila, né? Trazendo ao lume, trazendo para a luz. Muita coisa que está acontecendo e doa quem doer, nós vamos seguir avançando. E eu queria, né, encerrar esse episódio de hoje fazendo uma leitura, né? Não tem nada a ver com religião. Quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, eu falo que minha religião é Cristo, né? É só isso. Mas e quem é adepto de Buda? Legal, beleza, eu respeito. E quem é adepto de Kardec? Também respeito. E quem é adepto de Hare Krishna? Respeito. E de qualquer outro, eu respeito tudo e a todos, né? E eu queria ler esse texto aqui para encerrar o nosso programa de hoje, um Salmo 91. Tem muita gente que fica com a Bíblia aberta nesse salmo, né? Um salmo de salvaguarda daqueles que acreditam e tal, mas não é um amuleto, né? Mas eu vivo isso no meu dia a dia. E aí eu quero dar um recado para todos aqueles que intentam mal contra mim. Os senhores não prosperarão, eu sinto em dizer isso. Aquele que me guarda não dorme. E aí eu sigo aqui Salmos 91, sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, encerro por aqui nessas questões que envolvem essa dinâmica, ao meu ver, muito sinistra, né, em relação à advocacia. Eu vou participar a OAB, né, a Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro, a Seccional Rio, e também o Conselho Federal, né, vou participar, vou mandar o bono encaminhado para lá, porque eles estão diuturnamente fazendo isso, abusando da advocacia. E quem bateu palma porque esse advogado foi aviltado, está sendo perseguido, aguarde, né? Amanhã pode ser você, a menos que você seja amiguinho da Marinha, porque lá tem uma filosofia. Aos amigos tudo, né? Aos inimigos os rigores da lei que nem tem, da lei que se inventa, né? Então, dito isto, quero agradecer a nossa audiência. Se quiser adquirir os nossos e-books, eles estão passando aqui. Olha no link da descrição e você vai adquirir os e-books. O Revolta Sem Chibata é gratuito, os outros R$19,90, né? Você pode adquirir conosco, vai ajudar na nossa causa, ajudar na manutenção desse programa e ajudar no nosso trabalho. Fique com Deus, um abraço e até sexta que vem, porque sextou com o doutor Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Forte abraço.